Gente, vamos abrir a Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero apenas reforçar o recado que a pastora Renata nos trouxe. Nós teríamos esse sábado a inauguração do nosso culto em inglês, do nosso serviço em inglês, mas nós então adiamos para o início de agosto, primeiro sábado de agosto, às 5 horas, é isso? 5 horas da tarde. Então você que estaria aqui sábado agora, você é o nosso convidado para estar aqui com a gente, no primeiro sábado de agosto, às 5 horas. Amém, queridos? Amém, gente? Está todo mundo feliz aí? Graças a Deus. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Alguém pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Vamos orar? Pai Celestial, fala conosco aqui essa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz. Estamos aqui para mais uma Vision Night, porque queremos ter os nossos olhos ajustados, ter a nossa motivação ajustada, ter o nosso coração ajustado para tudo aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. E não apenas aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, mas principalmente aquilo que o Senhor quer fazer através de cada um de nós. Pai, fala conosco então, porque sabemos que enquanto o Senhor nos fala, o nosso coração é alinhado ao Teu coração, os nossos propósitos são alinhados aos Teus propósitos, e a Tua vontade então pode ser realizada nas nossas vidas. O que te pedimos é que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração inclinado na direção da Tua voz. Nós oramos assim, agradecidos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Meus irmãos, a primeira informação que esse texto nos traz aqui é que Deus tem uma jornada para mim e para você, amém? Deus tem planos para a minha vida, Deus tem planos para a sua vida. Você crê nisso? Sim ou não? Todos nós sabemos isso, sim ou não? Temos planos e propósitos da parte do Senhor para cada um de nós. Como diz Jeremias, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a vossa sorte. Ou aquilo que está ali em 1 Coríntios capítulo 2, aquilo que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e o que jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Deus? Deus tem planos para a sua vida, amém, queridos? Só que o interessante é perceber que o conhecimento dos planos de Deus não nos faz viver esses planos. Apenas saber que Deus tem planos para nós não nos faz viver os planos de Deus. Aliás, o pastor André Fernandes tem uma frase que eu acho maravilhosa: nós estamos nos tornando uma geração de pessoas conformadas com a promessa, ao invés de buscarmos os cumprimentos das promessas. Nós somos uma geração que está muito feliz de ter palavras de Deus,
de ter planos de Deus. Não, Deus tem planos para a minha vida, mas o ponto de Deus, irmãos, não é apenas ter os planos, o ponto é que você viva os planos que Deus tem para a sua vida. O ponto de Deus é que a gente viva tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, e não ficar dizendo para as pessoas, eu tenho planos de Deus para a minha vida, e continuar vivendo da mesma forma como eu sempre tenho vivido. E esse texto descreve para mim e para você dois princípios tão simples que nós devemos ter na nossa vida, se eu e você queremos viver os planos de Deus. O escritor aos Hebreus diz, olha, visto que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E depois, se você quiser saber qual é essa grande nuvem de testemunhas, leia o capítulo 11 de Hebreus. E você vai descobrir que a expectativa dessa grande nuvem de testemunhas a respeito da sua vida, são de pessoas que não apenas tiveram planos, mas viveram o plano de Deus. São pessoas que colocaram em prática aquilo que receberam de Deus e por isso viveram os planos de Deus. O escritor diz, olha, visto que nós estamos rodeados de pessoas que cumpriram a carreira que estava proposta para elas, o escritor diz, então, em primeiro lugar, nós devemos deixar todo embaraço. Diga comigo, deixar o embaraço. Irmãos, preste atenção. No contexto dos hebreus, deixar o embaraço tinha a ver com voltar às práticas do passado. Essa carta foi escrita no final do primeiro século da era cristã. E se você já leu o livro de Atos, você sabe que a primeira perseguição que a igreja experimentou no início da sua história, até o final do primeiro século, ela era uma perseguição de cunho religioso. A perseguição de cunho político, ela só veio a acontecer no século II, século III da era cristã. A primeira perseguição que os cristãos experimentaram era uma perseguição de cunho religiosa. Por quê? Muito simples, porque o Império Romano lidava com o cristianismo como se fosse uma heresia do judaísmo. Uma vez que os primeiros cristãos eram todos de origem judaica, e todos eles, se intitulavam como seguidores do Messias prometido à casa de Israel, então Roma olhava para aqueles cristãos e dizia, bom, esse povo aí é só mais uma seita que surgiu dentro desse judaísmo. E, irmãos, o judaísmo possuía muitas seitas, ok? A seita dos fariseus, a seita dos saduceus, a seita dos escribas, dos zelotes e outras seitas. Então, o cristianismo era visto como apenas mais uma ramificação, mais uma seita dentro do judaísmo. Aquele pessoal que achava que aquele Jesus que havia ressuscitado dentre os mortos, supostamente, ele era o Messias e ele era o rei prometido à casa de Israel. Então, irmãos, os judeus não estavam muito preocupados, os romanos não estavam muito preocupados com aquilo. Mas os judeus estavam ferrenhamente preocupados, porque para eles Jesus não era o Messias. Pregar que Jesus Cristo era o Messias prometido à casa de Israel, o meio pelo qual Deus estava reconciliando o mundo com eles, isso era uma afronta. E é por isso que o judaísmo primitivo, então, perseguia os cristãos. E se você já leu os primeiros capítulos de Atos, se você já leu o que Saulo de Tarso fazia com os cristãos, você sabe muito bem que tipo de sofrimento essa perseguição causava. As pessoas eram torturadas, as pessoas eram mortas, os seus bens eram saqueados. Muitas pessoas que tinham negócios eram denunciadas e perdiam os seus negócios por outros judeus por causa de viés religioso. E aí o que começou a acontecer? O que começou a acontecer é que alguns desses cristãos de origem judaica, por causa dessa perseguição, começaram a considerar a possibilidade de voltar ao judaísmo como uma forma de evitar o sofrimento. Afinal de contas, o judaísmo era uma religião
que proclamava de alguma forma a relação com Deus e era reconhecida pelo império. E se eu podia, além disso, ainda me livrar do sofrimento, por que não? Por que não voltar ao passado? Por que não voltar ao judaísmo? Por que não renunciar essa fidelidade a Jesus que está me custando tanto e não abraçar um caminho mais fácil? E não abraçar uma fórmula mais cômoda de agradar a Deus, de me relacionar com Deus? Então, para eles, o embaraço tinha a ver com voltar ao passado. Quando o escritor aos Hebreus diz: olha, nós temos uma carreira que Deus preparou para cada um de nós. E existem muitas pessoas com uma expectativa de que a gente corra essa carreira. Por isso, nós devemos deixar o embaraço. Ele estava dizendo: pare de se envolver com aquelas coisas do passado, porque existe um futuro promissor em Deus esperando por você. Amém, queridos? O embaraço para eles era uma outra forma de se relacionar com Deus, que não necessariamente tinha a ver com Jesus Cristo. Então perceba, o embaraço não era necessariamente uma coisa ruim. O embaraço não era necessariamente algo que lhes roubava, algo que prejudicava, algo que os levava para um caminho controverso. Não, o embaraço era uma coisa boa. O único problema é que esse embaraço os impedia de continuar seguindo em frente. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema muitas vezes, eu não estou dizendo o seu, amém? Estou dizendo o nosso, amém? É que nós nos preocupamos muito com as coisas que são ruins e que podem nos levar para longe de Deus. Mas perceba, irmãos, não necessariamente é apenas aquilo que é ruim que nos leva para longe de Deus. Existem muitas coisas boas na minha vida e na sua vida que podem se tornar embaraço. Aliás, quando a coisa é boa, aí é que ela se torna um embaraço. Eu lembro que na época que eu estava no seminário, nos 2 anos de carisma lá em Belo Horizonte, a gente sempre aconselha os alunos a não se envolverem em relacionamento. A gente fala para eles: olha, você está estudando, então fique focado no seminário, né? Não se envolvam com relacionamentos, não comece a namorar com pessoas, porque você está aqui para estudar, você está aqui para focar na sua vida. E aí eu lembro, né, que como um bom obediente das regras do seminário, né, como eu era muito obediente, eu comecei a conversar com uma moça. Na época eu não conhecia minha esposa ainda, meu irmão. Não era casado, estava solteiro. E eu comecei a conversar com uma moça. E eu lembro que por causa dessas conversas eu ficava até tarde trocando mensagem, gastando dinheiro, a conta de telefone lá em cima. E aí um dia o pastor Leonardo, que era meu colega de seminário, me percebeu fazendo isso. Ele chegou para mim e falou assim: o que você está fazendo? Eu falei: peraí, não estou fazendo nada. Ele falou: não, eu estou vendo o que você está fazendo. Você está conversando com a menina aí até tarde, você sabe que você não pode se envolver. Eu falei para ele: não, mas eu não estou me assumindo relacionamento. Eu estou só conversando. Eu não estou fazendo nada. Aí o pastor Leonardo falou uma frase para mim, que eu guardei para a minha vida. Ele falou assim: Vinícius, dar conversa é fazer alguma coisa. E aí ele usou um exemplo que eu guardei para a minha vida. Ele pegou um cabo desse de microfone e ele começou a se enrolar no cabo. Ele falou assim: é isso que você está fazendo na sua vida. Você está se envolvendo em uma coisa que aparentemente parece ser boa, mas o tempo errado, e isso está roubando de você a energia de continuar e seguir em frente. Meus irmãos, muitos de nós estamos assim. Nós estamos nos embaraçando em coisas boas. Estamos nos embaraçando naquilo que é bom. E esse bom
quão muitas vezes está nos roubando a graça de seguirmos em frente naquilo que Deus já tem preparado para a nossa vida. Em outras palavras, sabe o que eu estou dizendo para você? É que muitas horas nós estamos escolhendo fazer aquilo que é fácil, ao invés de escolher fazer aquilo que é certo. Vocês estão comigo aqui, gente? Fazer o que é fácil, fazer o que é cômodo. E aí a gente espera que nesse fazer o que é fácil, nesse fazer o que é cômodo, a gente tenha os resultados extraordinários. Mas meu irmão, como é que você vai ter o extraordinário na sua vida se você está baseando as suas escolhas naquilo que é fácil, naquilo que é cômodo, naquilo que é confortável? Se você quer ver um futuro excelente, você precisa começar a se envolver naquilo que é excelente hoje. Parar de optar pelo caminho fácil, pelo caminho cômodo, pelos embaraços, e começar a canalizar a sua força e a sua energia no propósito, no projeto que Deus tem para a sua vida. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui essa noite? Meu irmão, se livre dos embaraços. Pare de escolher o caminho mais cômodo. Pare de escolher o caminho mais fácil. Você quer ver um exemplo muito simples de entender isso? Todo mundo quer emagrecer, sim ou não? A pastora Renata está comigo, amém? Glória a Deus, esse sim foi poderoso, amém? Eu vou perguntar quantos querem emagrecer, eu vou precisar perguntar quantos precisam emagrecer, estou brincando. Não levante sua mão. Todo mundo quer emagrecer, mas a pergunta que fica é: a gente escolhe o caminho mais fácil ou a gente escolhe o caminho certo? Aí a gente fica escolhendo o caminho mais fácil. O telefone toca de manhã para você ir fazer o exercício, você bate no telefone. Irmão, o que a gente não percebe é que nós vamos construindo uma cultura do mais fácil, e aí quando a nossa vida está rasa, a gente questiona por que a nossa vida está assim. E é muito simples: quem vive vivendo de embaraço, a sua vida vai se tornar o quê? Um embaraço. Então o conselho é simples: há um plano, há um projeto, há uma realidade de Deus para a sua vida. E o escritor diz: cara, se livre do embaraço. Escolha o caminho certo e não o caminho mais fácil. Decida canalizar o seu potencial no futuro que Deus proporcionou para você e projetou para você, ao invés de ficar se envolvendo com coisas que aparentemente parecem boas, mas estão simplesmente roubando a energia que você deveria estar canalizando para continuar seguindo em frente. Amém, queridos? E isso se aplica a todas as áreas da sua vida. Não adianta você querer um casamento excelente se você continua escolhendo o caminho mais fácil. Não adianta você querer ter uma vida espiritual excelente se você continua escolhendo o caminho mais fácil. É muito mais fácil eu chegar para o pastor e dizer: pastor, ora por mim, do que eu dobrar os meus joelhos e desenvolver uma vida de relacionamento com Deus. Tem alguém comigo aqui essa noite? É mais fácil. É mais fácil chegar para alguém e dizer assim: nossa, meu casamento não está bom, do que alterações proporcionais e intencionais, ainda que elas me custem, para que eu construa um ambiente de lá que eu tanto desejo. Se livre do embaraço. O embaraço, irmão, não necessariamente é ruim. Não necessariamente é uma coisa má, mas rouba o seu potencial, rouba a sua energia. O escritor aos Hebreus olhou para ele e falou assim: olha, se vocês querem continuar caminhando em direção ao propósito que Deus tem para vocês, vocês precisam desconsiderar aquilo que ficou para trás. Vocês precisam desconsiderar o passado. Não existe mais possibilidade de se relacionar com Deus na perspectiva daquilo que ficou. Agora vocês têm um novo e vivo caminho para se aproximar, e ele se chama Jesus Cristo. Não dá para voltar para trás. Não dá para olhar para trás. Abra um outro texto comigo, vamos ler por favor esse texto. 1 Coríntios capítulo 9. John, se não der para projetar, não tem problema. Se der, maravilha. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 diz assim. 1 Coríntios 9, verso 24 diz:
Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está vivendo a sua vida como alguém que está correndo para ganhar ou como alguém que está correndo só para chegar no final? Gente, vocês estão comigo aqui? Vocês estão vivos? Vocês estão ouvindo a palavra? Amém? Aleluia? Amém? Alguém comigo? Olha isso. Corram de tal modo que vocês alcancem o prêmio. Paulo está dizendo, cara, eu não estou perguntando se você está correndo, eu estou perguntando em que intensidade você está correndo. Com qual intensidade você está correndo em direção ao propósito que Deus preparou para a sua vida? Olha o que Paulo diz: corra como se você tivesse, corra como se você fosse ganhar o prêmio. Irmão, preste atenção. Se nessa noite você sente as suas forças roubadas para correr em direção ao propósito que Deus tem para você, talvez esteja na hora de você começar a jogar algumas coisas para fora, para aliviar o peso, para que você tenha mais energia para correr à frente. Está comigo aqui? Está comigo aqui? Eu lembro que dos meus 9 até os meus 15, 16 anos, eu participei de uma equipe de natação. Pode não parecer, mas é verdade. Eu nadava lá no Brasil, nadei muitos anos. Não sei porque que o pessoal ri nessa hora, gente. Eu tenho todo o biotipo de um nadador. E eu lembro que, para que a gente pegasse resistência para competições grandes, a gente treinava de madrugada às vezes. E aí, o técnico falava assim, olha, tal dia vai todo mundo treinar de madrugada, tal hora da madrugada vem todo mundo. E aí a roupa para treinar naquele dia, calça jeans e moletom. Aí caía todo mundo na piscina, 4 horas da manhã, para nadar de calça jeans e moletom. Aí nadava 30 minutos de calça jeans e moletom, 40 minutos de calça jeans e moletom, 50 minutos de calça jeans e moletom. Quando acabava os 50 minutos, aí o técnico falava, agora pode todo mundo tirar o moletom e a calça jeans e usar a roupa adequada para nadar. Irmão, o que você acha que acontecia? Todo mundo voava. Porque quando eliminava o peso desnecessário, sobrava força para voar. Olha o que o Paulo está falando, cara. Olha o que o Paulo está falando. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corra de tal modo que vocês alcancem esse prêmio. Ah, pastor, então o senhor está querendo dizer que eu preciso competir com o irmão que está do meu lado para que eu seja melhor do que ele, para que eu possa chegar à frente? Não, o que eu estou querendo dizer é que você precisa competir-se com você mesmo e disciplinar a sua vida, para que você se livre daquilo que não presta, daquilo que parece bom e está trazendo só peso para a sua vida, para que você corra a carreira que Deus tem preparado para você. É isso que eu estou dizendo. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, olha o que Paulo diz, gente: não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Eu esmurro o meu corpo, eu faço dele meu escravo, para que depois de eu ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Uau! É isso, meu irmão. Deus tem um plano, e o primeiro passo é o seguinte: se livre do embaraço. Deus tem um propósito, maravilha, Deus tem um propósito na minha fé, aleluia, bendito ao Senhor. Ok, então se livre dos planos que você pensa que são bons para abraçar aquele que é excelente. Esse é o primeiro ponto, amém, queridos? Segundo, volta lá comigo para o texto de Hebreus. Ele diz: deixe o embaraço. E diz mais: e o pecado que tão de perto
nos envolve para que possamos correr a carreira que nos está proposta. Você não deve apenas deixar o embaraço, você precisa deixar o pecado. E aí o glória a Deus sumiu, né? Sumiu, foi embora. Diga comigo, deixar o pecado. Mais uma vez. O pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. Errar o alvo. Eu queria que você abrisse um texto para ilustrar isso aqui, que eu acho maravilhoso. Vem comigo para Gênesis. Gênesis capítulo 2, por favor. Gênesis capítulo 2. Verso de número 15. Gênesis 2, verso 15. Errar o alvo. Olha o que o texto diz. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela você comer, certamente você morrerá. Preste atenção, existem duas palavras que expressam a expectativa de Deus no que diz respeito a Adão, no trato com o mundo que Deus entregou nas mãos dele. A primeira palavra é cultivar, diga comigo, cultivar. A segunda é cuidar. Vamos lá, a primeira e a segunda, cuidar. Escute isso. A palavra cuidar no hebraico significa, preste atenção, trabalhar e servir. Servir ao outro com trabalho. Servir como alguém que recebe ordens. Servir a Deus. Servir como uma tarefa levítica, ou seja, servir como alguém que entende que o seu trabalho é a sua adoração. Tornar-se um servo, trabalhando com o solo. Preste atenção. Deus falou assim para Adão: Adão, eu quero que você trabalhe e eu quero que você sirva. Eu quero que você sirva o outro com o seu trabalho. Eu quero que você entenda que o servir faz parte da ordem que eu estou dando para você. Eu quero que você me sirva, mas eu quero que esse serviço que você vai prestar a mim seja a sua adoração. E eu quero que à medida em que você me serve por meio da sua adoração, você se torne um servo, enquanto você cuida do solo que eu dei para você. Preste atenção, irmãos. O objetivo de Deus não era apenas que Adão fizesse algo, mas é que ele se tornasse algo enquanto ele fazia. Deus queria tornar Adão um servo. Deus queria que ele tivesse um coração de servo, como o próprio coração de Deus, amém, queridos? E como esse coração seria gerado nele? À medida em que ele trabalhava naquilo que Deus havia confiado a ele, servindo ao seu próximo e servindo a Deus com adoração. Amém, meus irmãos? Segundo, Deus falou para ele cultivar. Gente, presta atenção nisso aqui. A palavra cultivar significa guardar, vigiar, prestar atenção, ter responsabilidade, manter vigilância e custódia, proteger para salvar vida, observar, olhar, esperar como um guarda, reter, entesourar na memória, manter dentro dos limites, conter, observar,
celebrar e guardar como se fosse o sábado, a aliança, os mandamentos, os votos, estar prevenido e tomar precaução. Gente de Deus, olha o que Deus falou para Adão. Adão, em primeiro lugar, eu vou tornar você em quem eu quero que você seja para mim e para as pessoas, à medida que você faz aquilo que eu chamei você para fazer. Eu chamei você para ser um servo. Eu chamei você para servir o mundo, servir a mim e servir as pessoas. Então, enquanto você desempenha o trabalho para o qual eu te criei, você vai se tornar aquilo que eu sonhei que você seja. Mas não apenas isso. Eu quero que você não apenas faça isso, mas eu quero que você proteja essa realidade que eu dei para você. Eu quero que você cuide dessa realidade que eu dei para você. E você vai cuidar disso em duas dimensões. Você vai cuidar disso em primeiro lugar, cuidando de você, cuidando do seu coração, cuidando do espaço que a minha lei vai ter dentro de você. E você vai cuidar disso fora de você, cuidando para que o ambiente que eu te coloquei não seja prejudicado de alguma forma por algo que eu não mandei você fazer. Vocês estão comigo aqui, gente? Duas palavras: cuidar e cultivar. Vem comigo para o capítulo 3. Capítulo 3 de Gênesis. Verso 1 diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim e nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Meus irmãos, o que a serpente ofereceu para esse casal? Porque não ofereceu apenas para a mulher, amém, queridos? Ofereceu para os dois, amém? Amém, gente? Adão estava tão próximo de Eva que pôde tomar do fruto que estava nas mãos dela e comer juntamente com ela. A gente acha que só a mulher foi ludibriada. Não, irmãos, os dois foram enganados. A mulher por aquilo que viu e o homem por aquilo que viu na mulher. A mulher enganada por olhar para a árvore e o homem enganado por olhar para a sua mulher. Porque eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas o texto bíblico diz que quando a mulher tomou do fruto e comeu, o que aconteceu, gente? O que aconteceu? Hein, irmãos? O texto diz que não aconteceu nada. Os olhos de ambos só se abriram quando o homem comeu. Então, aparentemente, quando a mulher tomou do fruto e comeu e nada aconteceu, aos olhos de Adão, que estava ali para assistir toda aquela cena, parecia que quem estava mentindo, Deus ou a serpente? Deus. Então a mulher foi enganada pela proposta que recebeu e o homem enganado por observar a reação da sua mulher. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção. No momento da tentação, a pior coisa que nós podemos fazer é decidir por aquilo que nós estamos vendo. Porque, irmãos, a ferramenta que Deus nos deu para decidir no momento da tentação não é o seu sentido, não é o que você está vendo, mas é aquilo que Deus disse. O que nos respalda para vencer no momento da tentação não é o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo ou o que eu estou desejando. Porque existem três coisas que levam uma pessoa para o buraco: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a
soberba da vida. Foram exatamente os 3 elementos que a gente pode encontrar em Eva, que levaram ela a decidir por aquilo que Deus havia dito, da forma como Deus nunca disse para ela fazer. Irmãos, em outras palavras, o que a serpente ofereceu para Adão e Eva? O que a serpente estava oferecendo para eles? Eu vou dizer para você, o que a serpente estava oferecendo para Adão e Eva era uma vida sem Deus. Uma vida sem Deus. Irmãos, é isso que é pecado. O pecado não é apenas um ato em si. O pecado, irmãos, é a expectativa de viver aquilo sem que Deus esteja presente. Sem que Deus seja o centro daquilo. Por que o adultério é pecado? Muito simples, é porque a expectativa de viver algo que Deus planejou com ele presente, sem que ele esteja ali. Por que a prostituição é pecado? A glutonaria é pecado? Todas essas coisas são pecados. Não é simplesmente pelo ato em si. Irmãos, a gente pode desfrutar da alegria do ato sexual, de uma boa comida, sem que essas coisas sejam pecadas. Quando? Quando Deus é o centro regulador dessas coisas. Quando essas coisas são mediadas pela relação com Deus. Mas quando Deus não é o centro disso, essas coisas tomam outras dimensões. A serpente estava dizendo para Adão e Eva: vocês podem ter sem necessariamente Deus estar envolvido. O pecado de Hebreus capítulo 12 é esse. Qual é o pecado de Hebreus 12? Qual é o pecado que você deve abandonar? É o pecado da expectativa de pensar que você pode ser e ter alguma coisa sem que Deus esteja envolvido. Ele diz: se livre do pecado que tão de perto te rodeia. Ou seja, livre-se dessa expectativa de ser ou ter alguma coisa sem que Deus seja o centro. Eu pergunto para você nessa noite: qual é a proposta que você está recebendo que faz com que Deus deixe de ser o centro da sua vida? Porque essa é a pergunta que o texto traz. Porque Adão e Eva receberam uma proposta que tirou Deus do centro. E a pergunta que eu tenho para você essa noite é: qual é a proposta que você recebe que faz com que você construa a expectativa de uma vida em que Deus não é o centro? É isso, irmãos. Só que o texto lá de Hebreus está dizendo: cara, sai fora disso. Isso é errar o alvo. Sai fora disso, isso é caminhar na direção errada. Aí algumas pessoas dizem assim, lógico, isso não aqui, amém, irmãos? Isso só lá no Brasil, amém? Aqui na Lagoinha Orlando ninguém pensa isso, né? Não, mas é só uma desviadinha. Sabe o que acontece quando você desvia uma flecha ou um barco poucos centímetros na sua rota de origem para a sua rota final? Sabe o que acontece? Nunca chega lá. Porque um leve desvio na rota de origem significa um rumo totalmente diferente. Irmãos, nós não podemos brincar com o pecado. Se eu e você queremos viver os planos de Deus, o pecado não pode ser uma alternativa para você. E lembre-se, eu estou dizendo para você não apenas, cara, não faça isso, não faça aquilo outro. Porque, irmão, se falar essas coisas levasse os crentes a pararem de pecar, a lei teria resolvido o nosso problema. Meu irmão, não é deixe de fazer isso, para de fazer aquilo. O que eu estou dizendo para você é, cara, você precisa entender que todas as vezes que você abraça a proposta que Satanás te oferece, ele está oferecendo para você uma vida em que você pode viver tudo que você quiser sem que Deus esteja ali envolvido. É isso. Em outras palavras, Satanás está tirando Deus da sua vida e deixando você com você, vivendo tudo que você quis, do seu jeito. Sabe qual é o nome que a Bíblia dá sobre isso? A Bíblia chama isso de ira de Deus.
Sabe qual a pior coisa que Deus pode fazer para uma pessoa? Entregar ela a si mesma. Irmão, a pior coisa que Deus pode fazer pela gente é falar assim: ah, é? É isso que você quer? Não, beleza, então. Então vai aí. O escritor aos Hebreus está dizendo: cara, sai fora disso. Sai fora disso. Deixa o embaraço. Abre mão do pecado e corra com perseverança a carreira que está. Tem alguém comigo aqui essa noite? Oh, aleluia! Corra com perseverança a carreira que está proposta para você. Aí você diz: pastor, mas é difícil. Sim, pode até parecer, mas ele disse: olha, você tem um exemplo, um modelo a ser copiado. Olha para Jesus, o autor e o consumador da sua fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a vergonha e a ignomínia dos pecadores contra ele mesmo. Sabe o que aconteceu? Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Considerem aquele que suportou essa oposição terrível da mão dos piores pecadores, para que você, na sua luta contra o pecado, não se canse e nem desanime. Você precisa trabalhar, irmão. Você precisa servir, mas você também precisa vigiar. Você precisa se guardar do lado de dentro e se guardar do lado de fora, para que quando a proposta de Satanás chegar, ou alguma outra fora, ou outra proposta, você saiba que qualquer expectativa de viver uma vida sem Deus vai levar a sua vida para a ruína. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Amém, meus irmãos? Olha para Jesus. Deus tem planos para nós, amém? Deus tem projeto para nós. Diga comigo: olímpicos. Vira para o irmão do céu e fala assim: meu irmão, você é um olímpico. Quantos olímpicos eu tenho aqui essa noite? Quantos vencedores eu tenho aqui essa noite? Quantas pessoas decididas a viver o sonho e o propósito de Deus eu tenho aqui essa noite? Então larga o embaraço, irmão. Para de ficar se embaraçando. Ah, pastor, mas isso aqui não é ruim. Não é ruim. Não é ruim, pastor. Não é ruim, mas também não te impulsiona para o alvo. Então sai fora. Cuidado, meus irmãos. Nós precisamos tomar muito cuidado, amém, queridos? Eu quero que você guarde essa pergunta: qual é a proposta que tem me sido oferecida, que tira Deus do centro da minha vida? Qual é a proposta que estão me oferecendo e que rouba Deus do centro da minha história? Que rouba Deus como centro do meu casamento, que rouba Deus como centro da criação dos meus filhos? Olha para Jesus, meu irmão. Olhando firmemente para Jesus. Olhando firmemente para Jesus. Não escolha fazer aquilo que é fácil. Escolha fazer aquilo que é certo. Pessoas de grande sucesso nessa vida não fazem o que é fácil. Elas fazem o que é certo. Elas se disciplinam. E elas fazem aquilo que é certo e não aquilo que é fácil.